Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 3 do nosso curso de preposição. Nós estamos em classes gramaticais e hoje veremos a combinação e a contração das preposições. O meu recado é para você que está utilizando as aulas do canal, está gostando das aulas, está aprendendo coisas novas, está crescendo intelectualmente e ainda não se inscreveu no canal. Tem que se inscrever. Nada mais justo do que retribuir a ajuda que o canal está te dando. Como? Se inscrevendo no canal. Dessa forma você ajuda o canal que está te ajudando e ainda ajuda outras pessoas, né? Porque o canal, obviamente, cresce, você já está crescendo com a ajuda do canal, crescendo intelectualmente. O canal cresce aqui e a gente faz outras pessoas crescerem também. Isso é muito importante, é uma troca, tá? Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo e me seguir nas redes sociais. Eu agradeço imensamente. Combinação e contração das preposições. Não é um assunto difícil, tá? Vocês têm que entender alguns detalhes importantes. Primeiro, aqui eu tenho casa de madeira e aqui eu tenho casa da madeira. Aqui eu tenho moro em casa alugada e aqui eu moro na casa alugada. Já deu para vocês perceberem que isso aqui tem sentidos diferentes. Casa de madeira não é a mesma coisa que casa da madeira. Moro em casa alugada não é a mesma coisa do que moro na casa alugada. Por quê? Porque aqui eu estou utilizando só preposição, pessoal. Só preposição. Preposição pura, como a gente fala. Casa de madeira aqui introduz a ideia aí de matéria, como a gente já viu, né? Poderia ser uma casa de barro, uma casa de palha, mas está introduzindo a ideia de matéria. Moro em casa alugada em uma casa qualquer. Ah, eu estou conversando com fulano lá e o fulano pergunta, tu mora onde? Eu moro em casa alugada, né? Simplesmente você só diz que mora em casa alugada. Agora, casa da madeira, ó, eu já estou utilizando aqui a preposição de mais o artigo a. Preposição em mais o artigo a. Moro na casa alugada. O que o artigo faz? Qual é a função do artigo? Definir o substantivo. Opa, aqui o substantivo madeira está definido. Aqui o substantivo casa está definido. É como se eu estivesse conversando com outra pessoa, tem 4 casas, 3, né? Os proprietários já moram nela e uma delas é alugada. Aí eu vou te perguntar, em qual daquelas casas você mora? Eu moro na casa alugada, né? Você está determinando, definindo que casa você está morando. Então você vai responder dessa forma aqui. Enfim, aqui eu estou utilizando preposição pura. E aqui eu estou utilizando a preposição de mais o artigo a. Casa da madeira, nesse caso aqui, é uma loja, digamos assim, né? Está definindo. Casa que vende madeira, né? Aqui em Lages tem uma casa que vende material de construção chamada Casa da Madeira. Deve ter na loja de vocês, na cidade de vocês. Toda cidade tem uma loja chamada Casa da Madeira, né? Mas enfim, tá? Importante vocês perceberem a questão semântica. Casa de madeira é diferente de casa da madeira, moro em casa alugada é diferente de moro na casa alugada. Por quê? Porque aqui eu utilizo preposição pura e aqui eu utilizo a preposição mais uma outra palavrinha, no caso, de mais artigo, em mais artigo. São formas de se utilizar a preposição. Mas tem uma outra forma ainda, que é essa forma aqui. Fomos ao cinema e não vou aonde eles vão. Percebam que aqui eu tenho um a, né? E tem um o. Aqui eu tenho um a e tenho um onde. A o, preposição a mais o artigo o, preposição a mais o advérbio onde, né? Não vou aonde eles vão. Eu acho que não é difícil de vocês perceberem que aqui eu tenho uma preposição pura, né? Como já falei, fácil. Aqui, pessoal, eu não tenho uma preposição pura. O que eu tenho aqui? Eu tenho a preposição mais o artigo a. A preposição mais o artigo a. E aí, ó, eu tenho um da e eu tenho um na, né? O que aconteceu aqui? Aqui, no caso, perdeu o e. Juntou tudo e virou um d mais a. Aqui nem perdeu, né? Esse em virou um n. Ó, em mais a virou na. Tá? E aqui não mudou nada. Eu simplesmente juntei o a com o artigo. E não se contraiu como aqui. Já falei o nome. Aonde. Também simplesmente juntei, né? E não sofreu alteração nenhuma. Ou seja, aqui eu tive só uma combinação da preposição mais outra palavrinha. Não houve uma contração como aqui, porque aqui houve uma contração, né?
já falei o nome mesmo. Preposição pura, combinação da preposição mais outra palavrinha sem alterar, né, sem uma alteração. E aqui eu tenho uma contração, em que há a alteração da preposição. Isso é contração, tá? Eu pego a preposição mais a próxima palavrinha. E a preposição vai sofrer uma alteração. Percebo que aqui o D perdeu o E. Aqui o EN virou um N, né? E ficou na. Então, pessoal, eu terei aí, ó, a combinação quando não houver alteração alguma da preposição. Vai acontecer aqui, ó, com essas palavrinhas. Artigo A mais artigo A. Preposição A mais artigo O vai dar AO. Preposição A mais o artigo os no plural vai dar AUS. Preposição A mais o advérbio onde vai dar onde. Preposição A mais advérbio diante vai dar adiante. Tá? O que é importante vocês perceberem na combinação? Né? Que não vai haver alteração da preposição, como está ali. Mas, importantíssimo vocês perceberem isso aqui. As palavras não vão aparecer aqui coloridinho, vermelho preposição, azul artigo ou advérbio. Elas vão aparecer assim no texto. E quando vocês virem isso aqui, vocês devem estar atentos, tá? E devem saber que aqui eu tenho uma preposição mais uma outra palavrinha. E combinadas, porque não se contraíram. Não há contração, é uma combinação, tá? Porque com certeza no texto não vai aparecer coloridinho assim. Isso vai fazer toda a diferença para a análise sintática. Vocês perceberem que há uma preposição e uma outra palavrinha aqui. No caso da combinação. Porque combinação é muito fácil, não vai haver alteração alguma. Agora na contração, a preposição sofre uma alteração, como a gente já viu. E acontece com a preposição mais outras classes gramaticais. Nós já sabemos o que é um pronome, nós já estudamos os pronomes, né? Então haverá contração da preposição de com os pronomes. Tudo aqui. Claro que eu não vou repetir, né? Um por um. Vocês podem dar um pause e copiem. Quem quiser anotar pode anotar, porque é muito importante. Olha o que eu fiz aqui, tá? Preposição de mais ele, preposição de mais ela. Ó, preposição de mais ele vai ficar dele. Preposição de mais ela vai ficar dela. Preposição de mais este vai ficar deste. Né? Preposição de mais essa vai ficar desta. Aqui, masculino e feminino. Aqui é a mesma coisa, de mais esse é desse, de mais essa é dessas, de mais aquele é daquele, de mais aquela é daquela, e aqui é a mesma coisa. Aqui eu deixei coloridinho, para que vocês saibam que tem um de aqui mais um pronome. Mas vai aparecer assim no texto, e é importantíssimo que vocês entendam que aqui, nesse disto, tem uma preposição de mais um pronome isto. De mais aquilo, daquilo. Tem uma preposição de mais o pronome aquilo, pronome demonstrativo. E aqui os indefinidos. Doutro é de mais outro, doutra é de mais outra. Muitos de vocês devem estar dizendo, então esse doutra é de mais outro. Isso vai fazer toda a diferença na análise sintática para vocês. Então comecem a perceber que aqui, ó, disto, disso, daquilo, desse, dele, existe uma preposição mais um pronome, porque isso é muito importante para vocês, tá? Deram pause e copiaram da contração, da preposição de com os pronomes. Isso aqui é uma contração, né? E vocês devem ser capazes aí de reconhecer que eu tenho aqui, na verdade, duas palavrinhas, tá? Agora, em mais os pronomes. Ó, preposição em mais os pronomes. Em mais este é igual a neste, em mais esta é igual a nesta, e assim por diante. Podem dar um pause, né? E importantíssimo vocês saberem que naquele tem uma preposição em mais um pronome aquele. Importantíssimo vocês saberem que naquilo tem uma preposição em mais um pronome aquilo, tá? Isso vai fazer toda a diferença para vocês. De mais os advérbios. De mais aqui é igual a daqui, de aí é igual a daí, e de ali é igual a dali, né? A gente geralmente lê o daqui, o daí, o dali, aí não sabe que tem uma preposição, mais um aqui, preposição mais um aí, preposição mais um ali. Daqui, daí e dali. Preposição mais advérbio. Isso aqui a gente chama de contração, né? Preposição de, perde o e ali e junta com o advérbio, tá? É importante vocês perceberem isso.
Vamos passar porque aqui é fácil, né? Tem 3. Vai acontecer da preposição de com os artigos e preposição em mais os artigos. Olha lá, ó. De mais o é igual a dos. De mais a é igual a das. De mais um é igual a dum, né? Duns, duma e dumas, tá? E aqui em com artigo. Em mais o é igual a no. Em mais a é igual a na. Em mais um é igual a num. Em mais uma é igual a numa, e assim por diante, tá? E aí, obviamente, né, é importante saber que não existe de e nem ni. Nem as crianças falam, ah, eu dei um soco nele. Não existe de mais i, tá? É só de mais a, de mais o, de mais a dá, de mais o do, tá? Agora, de mais i não existe, tá? E nem ele deu um soco em mim. Né? Em mais i não existe, é em mais o, que é igual a no, e em mais a, que é igual a na. Tá? Uma vez me fizeram essa pergunta, vai saber, né? Então, aqui, contração de mais artigo, em mais artigos, tá? Copiem também, se quiserem copiar. Vamos lá para outras contrações, agora com a preposição per, a preposição antiga arcaica da per mais o é pelos, per mais a é pelas. Muitos de vocês, eu acredito, né, que ainda não estejam, não tenham estudado esse assunto, deve estar, ah, então esse pelo aqui é per mais o, exatamente, tá? E essa preposição, né, muitas vezes vem exigida aí por um verbo, e às vezes até por um nome, regência nominal e regência verbal, que a gente vai ver lá no futuro, tá? Por hora eu quero que vocês entendam que eu tenho 2 palavrinhas aqui, tá? Agora, a mais a, aqui importantíssimo, a contração da preposição a com o artigo a, o artigo feminino a, tá? E aí eu vou ter que falar da combinação. Tá? Aqui acontece uma combinação. Preposição a mais artigo o. Vai dar ao. Né? Então eu tenho o verbo lá. Vamos ao centro. De onde que vem essa preposição a? Do verbo vir. Quem vai a. Então aparece ali o a, né? Deve aparecer. A regência do verbo exige aquele a. E esse o vem do substantivo centro. Nós vimos lá nas aulas de substantivo, de artigo, que o substantivo é precedido de artigo, né? E que esse artigo deve concordar com o substantivo. Centro está no masculino, o artigo fica no masculino também. Então vamos ao centro. A preposição exigida pelo verbo e o artigo o, né, do substantivo centro, que está no masculino. Mas se tivesse no feminino, se fosse praia, o que ia acontecer? Vai resultar em 2 as. Um a preposição e um a artigo. E aí vai ficar desse jeito. Vamos à praia. Tá? Esse a aqui vem do verbo vir e esse a aqui, que é o artigo do substantivo praia, a praia. Claro, né, pessoal, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Nós temos aqui a mesma coisa. Artigo, né, preposição mais artigo, preposição mais artigo. Preposição mais artigo masculino, preposição mais artigo feminino agora. E aí os gramáticos, obviamente, não quiseram deixar dessa forma aqui. Aqui não há problema. Problema algum. Tem a preposição mais o ao centro. Os gramáticos disseram, ah, vai ficar feio esses 2 as juntos ali. O que aconteceu? Exatamente isso. Resultou na crase. Quando esses as se encontrarem aqui, o a preposição mais o a artigo, resulta na crase. Vamos à praia, fica com crase. Vamos ao centro, já não. Porque não há necessidade. Eu tenho a e um o. E os gramáticos acharam feio deixar 2 as ali um do lado do outro. E aí disseram, vamos colocar esse acentinho virado para cá para virar um inferno na vida dos alunos. Né? Mas não é nada, não tem segredo. É fácil, muito fácil. Né? Se vocês perceberem que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a única diferença é que eu tenho aqui a preposição e a artigo feminino. Tá? Então quando isso acontecer, eu não coloco 2 as um do lado do outro ali, eu coloco a crase lá em cima e deixo um a só. Tá? Então é fácil, não é difícil esse assunto. Já introduzindo aí o assunto da crase, que a gente vai ver lá na frente. Né? Falta ainda pra gente ver. Mas já para que vocês saibam, já que a gente está falando, né, de combinação e contração. Perceba que aqui há uma combinação, não se modificou nada. E aqui já há uma contração. Ó, o que aconteceu? Os 2 as viraram um a só e colocou-se ali o acento
né, grave ali, que é o acento indicativo de crase, tá? Que é o acento ao contrário, tá? Virado para o outro lado ali. Então, fácil, né? Não é difícil. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A crase, né, diante ali do pronome. Ó, preposição a mais o pronome aquele vai resultar na crase. Que é basicamente a mesma coisa. Quem vai, vai a. Preposição a. E o outro a, que resulta na crase, é o primeiro a do pronome aquele. Ó, quem vai, vai a. Daí fica feio deixar o a, né? Quem eu vou a aquele. Não, vou aquele, juntou tudo e coloca a crase aqui no a, tá? Que daí fica o aquele craseado. Claro que quando não houver necessidade de preposição a, não vai haver, né, o acento indicativo de crase ali no pronome aquele. Só vai haver o acento indicativo de crase quando houver necessidade da preposição exigida ou por um verbo ou por um nome, enfim, né? A gente vai ver isso lá na crase. Mas é só para que vocês entendam de onde que vem esse aquele com crase. Tá? Exatamente daqui. Também não achei difícil, achei fácil, né? Acho que tá fácil, tá? Exatamente isso aí mesmo, pessoal. Não tem segredo nenhum. Combinação e contração das preposições. Deem uma olhada nas gramáticas aí que vocês têm na internet, né? Se aprofundem mais no assunto, mas é importantíssimo para a análise sintática que vocês, a partir de hoje, né, prestem muita atenção nas preposições e comecem a ver, né, quando houver contração, que ali existe uma preposição e uma outra palavrinha, tá? Terminamos aqui a nossa aula. Se você gostou da aula, se inscreva no canal, isso é muito importante para o canal, né? Pode curtir, compartilhar nas redes sociais, quem já está inscrito, me seguir nas redes sociais ou dar joinha no vídeo aqui embaixo. Eu só tenho a agradecer de coração.